Não sei o que deu hoje, mas mudei de programa. Então agora a gente segue. Bom, para falar de quadrilátero, primeiro nós precisamos falar sobre polígonos, tá? Então eu vou iniciar a aula com vocês falando sobre polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras planas fechadas por segmento de reta. Segmento de reta são pedaços de reta, tá? Então, por exemplo, se eu tiver essa figura aqui, ela é um polígono porque vai, João Vitor. Ela é um polígono por quê? Porque ela é uma figura plana, ela é fechada e só tem reta. Essa figura aqui também é um polígono, porque é uma figura plana, fechada com reta, tá? Essa aqui, ó, também é um polígono. É uma figura fechada por reta. O que não é polígono? Isso aqui, por exemplo, ó. Por que isso não é polígono? Porque a figura está aberta. Isso aqui, por exemplo, ó. Por que isso não é polígono? Porque apesar de ter segmentos de reta aqui, aqui tem uma parte oval, redonda, tá? Circular. Por exemplo, isso aqui. Opa, nossa, que coisa mais bonita que eu fiz. Isso aqui não é polígono, porque é curvo, tá? Então, deu para entender o que é polígono e o que não é? Alguma dúvida disso? Não. Não? Tá. Não. Os polígonos, eles podem ser convexos e não convexos. O que são polígonos convexos? Inclusive, hoje, falaram um pouco sobre isso na aula, né? Quem assistiu no Centro de Mídia. Polígono convexo é quando eu quero ligar um determinado ponto da figura a outro e eu vou me manter dentro dela. Por exemplo, eu estou aqui nesse lugar e quero... Opa, estou aqui nesse lugar e quero vir para esse, ó. Eu vou ficar dentro... só que tá bem retinho, né? Eu vou ficar dentro da figura. Tô aqui nesse, quero vir para esse, ó. Eu não saio de dentro da figura. Qualquer que seja o lugar que eu tiver aqui na figura, que eu queira ir, eu vou me manter lá dentro da figura. Então, isso é polígono convexo. Polígono não convexo. Vamos supor que eu tenha aqui essa figura. Tô aqui nesse lugar, ó, quero vir para esse. Vou me manter dentro da figura, ok. Tô aqui, quero vir nesse, ó. Então, tô aqui, quero ir lá, ó. O que vai acontecer? Esse pedaço aqui, ó, sai de dentro da figura, fica fora da figura. Quando isso acontece, quando a gente vai ligar um ponto qualquer da figura a um outro ponto e uma parte fica de fora da figura, esse polígono ele não é convexo, tá? Então, polígono convexo, qualquer lugar que eu esteja na figura, tô aqui, quero ir aqui, ó, vou me manter dentro da figura. Tô aqui, quero vir aqui, ó, vou me manter dentro da figura, tá? Qualquer lugar que eu esteja para ir de um ponto a outro na figura, eu vou ficar sempre dentro dela. Esse é convexo. Agora, não convexo
em algum momento, eu vou sair de fora da figura. Por exemplo, no caso dessa daqui, ó. Se eu tô nesse lugar e quero vir aqui, eu vou cortar a figura. Então, essa parte ficou dentro da figura, essa parte ficou dentro e essa aqui ficou fora da figura. Deu para entender o que é polígono, o que é um polígono convexo e um polígono não convexo? Sim, professora. Alguém falou não? Eu não entendi. Alguém com dúvida? Não. Não? Tá tudo certo? Ok. Não. Então, agora nós vamos falar sobre os quadriláteros, tá? E aí, ó, os quadriláteros, eles são polígonos. Porém, os quadriláteros se dividem em 3 grupos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre os quadriláteros. Por que são chamados de quadriláteros? Porque eles têm 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos. Então, a palavrinha quadriláteros, quadros, láteros, lado, 4 lados, tá? Então, vamos supor que eu faça uma figura assim. Essa figura, ela é um polígono, porque ela é uma figura plana, fechada por reta. E ela é um quadrilátero. Por quê? Ó, vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C e esse aqui de D. Quais são os lados dessa figura? Eu tenho esse lado aqui, ó, que vai de A até B. E aí a gente coloca um tracinho em cima, que é para indicar que é um segmento de reta de A até B. Eu tenho esse outro aqui, ó, que vai de B até C. Tenho esse lado aqui, que vai de C até D. E esse outro lado aqui, que vai de D até A. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 lados, tá? Onde encontra os lados, a gente chama de vértice. Então, a pontinha aqui, ó, onde os lados se encontram. Então, por exemplo, aqui, o A. Onde é o A? Ele está encontrando com quais lados? Com o lado BA e o lado DA, ó, tá? Então, onde eles se encontram é o vértice. Então, aqui tem um encontro de 2 lados, aqui tem outro encontro de 2 lados, que é o lado AB com o lado CB ou BC. Ai, mas que caramba, porque não quer parar. Aqui tem outro encontro e aqui tem outro encontro. Então, é no biquinho aí dos lados, tá? Onde tem esse encontro, a gente chama de vértice. Então, no caso dessa figura, quem são os vértices? O A, o B, o C e o D. E aí é o seguinte, quando eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui o ponto A. E aí, ó, de A eu vou para o lado B ou de A eu vou para o lado C. Então, eu tenho 2 lados aqui, o AB e o AC. Os 2 lados
saíram, ó, do mesmo ponto, começaram aqui no ponto A. Então, o vértice nosso aqui é o A, tá? Quando isso acontece, né, que eu tenho dois segmentos de reta, cada um parte por um lado, mas parte do mesmo ponto, no caso aqui partiram do ponto a gente formou um ângulo. E essa abertura do ângulo, ela é medida em graus, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente tem esse ângulo aqui, ó, que é o encontro do lado DA com o lado AB. Então, aqui tem um ângulo. E eu chamo esse ângulo, eu posso chamar de ângulo A, coloco um acento circunflexo nele. Que isso aqui, vamos falar assim, ó. Por exemplo, João Victor Corimbaba. João Victor Corimbaba é o nome completo dele. João Victor é só o primeiro nome, tá? Então, a mesma coisa aqui no ângulo. Se eu coloco só o ângulo A, é como se eu estivesse falando João Victor ou só Silvana, tá? Agora, se eu quiser falar o nome dele completo, eu vou falar os lados e o ângulo. Então, aqui eu poderia escrever também assim, ó. D, A, B. A letra do meio é o ângulo. E em cima dela tem o acento circunflexo. Também poderia falar B, A, D, tá? A ordem dos lados não influencia. O que não pode é o ângulo, é o vértice ficar dos lados. O vértice ele tem que ficar no meio, tá? Então, o ângulo A é formado por que lado? Pelo DAB ou pelo BAD. Então, eu posso falar ângulo A, apenas colocando assim, como eu posso escrever o nome completo do ângulo, que daí eu escrevo assim ou assim, tá? Então, ó, quais são os ângulos desse polígono que eu coloquei aqui? A gente tem o DAB, que é esse e esse lado. Depois, a gente tem o BC e o DC. Nossa! E o DC. Então, ó, eu tenho o lado... Ai, cadê? Por que não quer escrever, gata? Deixa eu mudar a cor. Eu tenho o lado... Amarelo vai ficar muito claro. Eu tenho aqui o lado DCB. Eu tenho também, ó, esse aqui, ó, que vai de A até B e de B até C. Então, eu teria o ABC. E eu tenho esse aqui, que vai do C até o D e do D até o A, ó. Então, seria o CDA. Então, eu tenho 4 ângulos, ó. 1, 2, 3, 4 ângulos. Que eu posso escrever assim, como posso escrever ângulo A, aqui, ângulo B, aqui, ângulo C e aqui, ângulo D. O ângulo A é formado pelo lado DAB ou BAD, tanto faz, aqui ele, ó. O ângulo B é formado pelos lados AB, CB ou CBA, tá? Tanto faz, tá aqui, ó.
O ângulo C é formado pelos lados BC e DC. Então, eu posso escrever BCD ou DCB, tanto faz. Tá aqui, ó. E o ângulo D é formado pelos lados AD e CD. Então, eu posso escrever CDA ou ADC. A ordem não altera. O que eu não posso esquecer é que no meio sempre vai a letra que corresponde ao vértice. A letra de onde encontrou os dois lados. Dúvida disso? Não. Então, para ser quadrilátero, tem que ter 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, tá? Aí, como eu falei para vocês, os quadriláteros, eles se dividem em 3 grupos. Então, eu tenho aqui o quadrilátero. E aí, ele se divide em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos paralelogramos. Quem está dentro dos paralelogramos? Os retângulos, os quadrados, os losangos e os paralelogramos qualquer. Além dos paralelogramos, dentro dos quadriláteros tem os trapézios. E os trapézios, eles se dividem em isósceles, retângulos e trapézio qualquer. E, além dos paralelogramos e dos trapézios, a gente tem o grupo dos outros quadriláteros. E quem são os outros quadriláteros? A gente tem os quadriláteros convexo, qualquer, e a gente tem os quadriláteros não convexos. Então, ó, para ser quadrilátero, tem que ter 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Dentro dessa característica, temos os paralelogramos, que são quem? Os retângulos. Eu vou colocar aqui na frente um exemplo de um retângulo, mas esse carinha aqui não é o único retângulo, tá? Daqui a pouco eu explico por que ele não é só ele que é retângulo. Temos os quadrados. Temos os losangos. E temos os paralelogramos qualquer. Esse é um exemplo, tá? Então, todos esses que eu coloquei aqui, eles têm 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Só que os retângulos têm uma característica única dele, os quadrados têm a característica dele, exclusiva dele. Então, além dele ter 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, tem as características exclusivas dele. O mesmo acontece com os losangos e o mesmo com os paralelogramos quaisquer. Essas características são diferentes das características dos grupos dos trapézios, tá?
Então, os trapézios, eles são quadriláteros? São, porque eles têm 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Mas eles se dividem em isósceles e retângulos e trapézios quaisquer. Por quê? Porque dentro do isósceles tem características que não pertencem aos paralelogramos e tem características que não pertencem aos outros quadriláteros. Então, o que é um trapézio isósceles? É um trapézio que tem 2 lados de mesma medida, ó. Então, ele tem a base menor, a base maior, e esse lado e esse, ó, tem a mesma medida. Por isso, ele é chamado de trapézio isósceles. O trapézio retângulo, ele também tem base maior, base menor. Ó, isso aqui é um exemplo de um trapézio. Por que ele é chamado de retângulo? Porque ele tem 2 ângulos retos, ou seja, ele tem 2 ângulos que medem 90 graus, ó. Tá? E a gente tem o trapézio qualquer. Esse não tem ângulo de 90 graus, como é o caso do retângulo, e ele não tem os lados de mesma medida, 2 lados de mesma medida, como é o caso dos isósceles. Então, esse entraria no triângulo qualquer, tá? O quadrilátero convexo qualquer é um quadrilátero que não esteja aqui dentro, ó, das características dos paralelogramos e dos trapézios. Então, quem que poderia ser? Por exemplo, ó, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Isso aqui, ó, que lembra mais ou menos uma pipa, seria um quadrilátero qualquer, tá? Por quê? Aquele que eu fiz no início também, ó, seria um quadrilátero qualquer, tá? Convexo. Por que convexo? Porque de qualquer lugar que eu ligar o ponto dele, eu vou ficar dentro da figura. E a gente tem os quadriláteros não convexos, que são qualquer figuras de 4 lados que tem essa reentrância aqui, ó, que quando eu for ligar um ponto no outro, eu passar pelo lado de fora. Deu para entender um pouquinho quem são os paralelogramos, quem são os trapézios e quem são os outros quadriláteros? Alguma Sim. pergunta? Não. Não? Não. Ótimo. Agora eu vou falar com vocês sobre os paralelogramos primeiro, tá? Então, qual é a característica que todos os paralelogramos, que no caso retângulo, quadrados, losangos e os paralelogramos quaisquer, têm em comum? E o que diferencia um dos outros, tá? Então, vamos lá. Para ser paralelogramo, ele tem que ter lados opostos paralelos. Ele tem que ter ângulos opostos congruentes. Dois ângulos não opostos suplementares. Já vou explicar tudo isso, tá? Essas palavrinhas. As diagonais
cruzam-se no seu ponto médio. Nossa, gente, acho que quando eu voltar a escrever na lousa eu vou ter dificuldade, porque, pelo amor de Deus, escrever em computador é muito difícil. A letra da gente sai horrorosa. E eles têm lados opostos congruentes. O que eu quero que vocês anotem no caderno? O significado das palavras, tá? Então, lados opostos paralelos. Lados a gente já viu. Então, vamos supor que eu faça uma figura aqui. Deixa eu tentar fazer uma figura mais bonitinha, porque as minhas fazer aqui na... As minhas fazer aqui na lousa fica muito feia. Nossa Senhora. Ai, o que aconteceu aqui? Então, ó, aqui eu tenho uma figura. Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? Que paralelogramo é uma figura que tem lados opostos paralelos. Esse lado AB, ó, é o oposto desse lado DC. Minha figura aqui não ficou muito certinha, não, mas acho que vai dar mais ou menos para mostrar. Por que é oposto? Porque eles estão em lados contrários, né? Então, um está em frente ao outro. Estão em lados opostos. Opostos, lados contrários. E eles são paralelos. Por que eles são paralelos? Porque quando eu tenho retas paralelas, são retas que vão para o mesmo sentido, porém, elas nunca vão se cruzar. Elas nunca vão se encontrar. Então, suponhamos que a Maria Júlia esteja aqui nesse ponto e sei lá, o Luiz Gustavo esteja aqui nesse lugar, tá? O Luiz Gustavo vai sair daqui, ó, e vai seguir em frente. A Maria Júlia vai sair daqui e vai seguir em frente. Se eles não atravessarem a rua, tal, eles nunca vão se encontrar, tá? Então, isso é reta paralela. Então, o lado AB é oposto ao lado DC e eles são paralelos, tá? Suponhamos aqui, ó, eu tenho o ângulo A, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo D, tá? O ângulo A fica do lado oposto do ângulo C. Então, se eles são opostos, eles são congruentes. Outra palavra que eu quero que vocês escrevam o significado.
congruentes significa que tem a mesma medida, tá? Então, o ângulo A mede o mesmo tanto que o ângulo C. O ângulo B, que é oposto do ângulo D, também são congruentes, têm a mesma medida, tá? E o que mais que ele fala? Dois ângulos não opostos são suplementares. Ângulos não opostos é o ângulo que está do lado. Então, ó, o ângulo A é oposto do ângulo C. Mas ele está do lado, né, do ângulo B e do mesmo lado do ângulo D. Então, se eu somar a medida do ângulo A com a medida do ângulo B, eu digo que eles são suplementares. O que significa isso? Que a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. Então, se eu somar a medida do ângulo A com o ângulo B, vai dar 180. Se eu somar a medida do ângulo A com o ângulo D, vai dar 180. Agora, a medida do ângulo A e do ângulo C tem o mesmo valor. Então, isso é ângulo suplementar, tá? Ângulos suplementares é quando a gente soma a medida de dois ângulos e obtém resultado igual a 180. E ângulos complementares é quando a gente soma os dois ângulos e resulta em 90 graus. As diagonais deles se cruzam no seu ponto médio. Hoje, eles explicaram para vocês na diagonal, né? Para eu traçar uma diagonal, eu tenho que ligar um vértice ao outro, ao seu vértice oposto, tá? Então, ó, eu vou traçar a diagonal aqui do ponto A até o ponto C, que é o oposto dele. Tracei uma diagonal. Deixa eu fazer ela com a forma aqui, que aí fica mais certo. Então, ó, eu vou vir aqui do ponto A até no ponto C. Tracei a diagonal. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou traçar qual diagonal? A do B até aqui no D. Vou fazer ela de outra cor. O que aconteceu com essas diagonais? Elas se encontraram aqui, ó, nesse pontinho. Então, elas se encontraram aqui. Esse ponto aqui onde elas se encontraram divide essas diagonais no meio certinho. Então, de B até aqui, ó, vou chamar aqui esse lugar de E. De B até E tem a mesma medida de D até E. Assim como de C até E tem a mesma medida de A até E. Então, elas se cruzam no ponto médio delas, tá? E o que mais que diz? Que os lados opostos são congruentes. Então, esse lado AD é oposto a esse lado BC, ó. A minha figura aqui não ficou muito certinha, por isso que vai ficar difícil vocês verem, mas vamos fazer assim para ficar mais fácil. Então, esse lado AD é oposto a esse lado BC. Então, eles são congruentes. O que significa isso? Que de A até D, se medir 5 centímetros, de B até C também vai medir 5 centímetros, tá? Então, eles têm a mesma medida. E o lado DC é oposto do lado AB.
Então, se eu falar que DC mede 6 centímetros, o lado AB também vai medir 6 centímetros. Então, essa é a característica de qualquer paralelogramo, tá? Qualquer paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos, ângulos opostos congruentes, ou seja, ângulos que têm a mesma medida, dois ângulos que não são opostos suplementares, então se eu somar dois ângulos consecutivos, né, um do lado do outro, vai dar 180. As diagonais deles sempre vai se cruzar no ponto médio e os lados opostos sempre terão as mesmas medidas. Essa é a característica de qualquer paralelogramo. Lembra que eu falei que o paralelogramo se divide em retângulo, quadrado, losango e paralelogramo qualquer. Então, essas características pertencem a todos esses paralelogramos que eu citei. Além disso, cada um deles tem a sua característica única, que nós vamos falar dela agora. Então, o retângulo, por exemplo, vou desenhar aqui um retângulo. Vou chamar, ó, esse retângulo, vou dar os lados dele aqui. Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D. Então, é um paralelogramo, porque ele tem lados opostos paralelos. O lado AB, ó, é o oposto do lado DC. E eles estão no sentido paralelo, né? O lado AD, ó, é o oposto do lado BC. São paralelos. Os ângulos opostos, então, ó, se a gente observar aqui no retângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, ali é um ângulo reto, mede 90 graus. Esse aqui também mede 90 graus. Esse aqui também mede 90 graus. E esse aqui também mede 90 graus. Então, no caso do retângulo, os 4 ângulos dele têm a mesma medida, que é 90 graus, tá? Quem que é o oposto de quem? O ângulo A é o oposto do ângulo C. A gente viu que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo A gente viu aqui que mede 90, porque ele forma o cantinho do quadrado. E o ângulo C a gente viu também que mede 90. Então, ó, verdade. São opostos, têm a mesma medida. O ângulo B é oposto ao ângulo C. Então, se eles são opostos, ele tem a mesma medida. 90 aqui, 90 aqui, tá? Aí eu vou ver se eles são suplementares. Então, ó, o oposto de A é C. Então, eu não posso somar A com C. Eu tenho que somar A com B ou A com D. 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. Então, eles são suplementares. Que mais que falou? Ah, das diagonais. Então, vamos traçar as diagonais aqui. Para eu traçar a diagonal aqui, eu vou ligar o A no ângulo oposto dele, que é o C. E vou ligar o B ao ângulo oposto dele, que é o D.
Então, ó, onde elas se encontraram? Se encontraram aqui. Se eu pegar a régua e medir, vocês vão ver que vai dividir as diagonais, oh meu Deus, no ponto médio delas, tá? Então, essa é outra propriedade. A outra propriedade que falava é que os lados opostos são congruentes. A gente fica claro aqui para a gente, ó, que de A até B tem o mesmo tamanho de D até C, lados opostos. E que de B até C tem o mesmo tamanho de A até D, lados opostos, tá? Então, o retângulo, ele tem todas as características necessárias para um paralelogramo. E, além disso, ele tem a propriedade única dele, que é qual? Todos os ângulos internos medem 90 graus. Essa é uma característica exclusiva dos retângulos, tá? E, além disso, as diagonais são congruentes. Ou seja, se eu pegar a régua e medir de A até C, vai dar o mesmo tamanho da medida de B até D, tá? Então, essas duas características aqui, ó, são únicas dos retângulos. As outras características são de qualquer paralelogramo. Dúvida do que eu falei agora? Vocês estão tão quietinhos? Não. Não? Tá... Não, nenhuma dúvida. Ótimo. Agora, nós vamos falar dos quadrados. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que talvez para alguns seja novidade. Então, vamos desenhar aqui um quadrado. Ai, sei lá. Será que tá? Acho que tá mais ou menos um quadrado, né? Bom, então vou chamar esse quadrado aqui. Também vou dar nome para ele. Sei lá, como eu pus ABCD ali, eu vou pôr aqui E, F, G, H. Assim como o retângulo, o quadrado tem os 4 ângulos medindo 90 graus. Tá? Eu não sei por que esse trem fica apagando, gente. Que meleca. Então, ó, ele tem o lado EF, que é o oposto do lado HG. Eles são opostos, são paralelos, portanto, têm a mesma medida. O lado GF ou FG é o oposto do lado EH ou HE. Também são paralelos, porque vão pelo mesmo sentido, mas nunca vão se cruzar. Portanto, eles têm a mesma medida, certo? Esse ângulo E é o oposto do ângulo G. Então, eles têm a mesma medida. Assim como esse ângulo F é o oposto do ângulo H. Também tem a mesma medida. Tá? E se eu vier aqui, ó, e traçar a diagonal desse quadrado, então eu vou traçar de E até G. E de F até H. Ai, o que aconteceu?
eu vou traçar aqui a diagonal de F até H. O que que acontece, então, no caso do quadrado? Elas também vão se cruzar aqui e ela vai ser o ponto médio de onde elas se cruzam. Além disso, então essas são as propriedades de qualquer paralelogramo, por isso que o quadrado é paralelogramo. Agora, qual é a particularidade do quadrado? Bom, o quadrado tem todos os ângulos retos, ou todos os ângulos medem 90 graus. Os 4 lados do quadrado têm a mesma medida, então todos os lados são congruentes. As diagonais do quadrado, elas são congruentes e são perpendiculares. O que significa perpendiculares? Isso acontece quando eu traço duas retas, uma no sentido horizontal, no caso aqui, ó, da FH, e outra no sentido vertical, no caso da EG. E elas, quando se cruzam, divide esse pedaço aqui em ângulos de 90 graus. Então, se vocês observarem, ó, aqui formou um ângulo de 90 graus, aqui formou outro, aqui formou outro e aqui formou outro. Então, a gente tem 4 ângulos de 90 graus. Se eu juntar esse ângulo com esse, com esse, com esse, ó, forma o desenho de uma circunferência. Então, dá 360 graus. Então, as propriedades únicas do quadrado são essas. Todos os ângulos medem 90 graus. Todos os lados têm o mesmo tamanho. As diagonais têm o mesmo tamanho e também são perpendiculares. Aí, o que acontece? Ó, todos os ângulos medem 90 graus. Essa é uma propriedade única dos retângulos, certo? Por quê? Por que que ele é chamado de retângulo? Ó, retângulo. O que significa isso? Reto, ângulo. Ângulo reto, ou seja, ângulos de 90 graus. Então, todo polígono que tem todos os ângulos, todos os ângulos internos, medindo 90 graus, é um retângulo. Então, por isso que eu falei que essa figura aqui não era o único retângulo. Então, o quadrado, ele é quadrado e ele também é um retângulo. Por quê? Porque ele tem os 4 ângulos internos medindo 90 graus e as diagonais dele também são do mesmo tamanho. Então, essas duas características que tem aqui no quadrado, ó, é característica de todo retângulo. Então, eu posso dizer que todo quadrado também é um retângulo. Mas eu não posso dizer que todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque para ser quadrado, além de ter todos os ângulos medindo 90 graus e as diagonais serem da mesma medida,
a figura também tem que ter os 4 lados do mesmo tamanho. Não é o caso dessa figura, ó, tá? Essa figura aqui, ela não tem os 4 lados do mesmo tamanho. Então, por isso, eu não posso dizer que ela é um quadrado. Mas eu posso dizer que o quadrado é um retângulo. Deu para entender? Ou alguma dúvida? Entendi, professora. Alguma pergunta de alguém? Não. Não. Entendeu por que que eu posso afirmar que um quadrado é retângulo, mas um retângulo não é quadrado? Sim. Ótimo. Aí tem um carinha chamado losango. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma imagem aqui. Esse cara é um losango, tá? Qual é a característica do losango? O losango também é um paralelogramo. Por quê? Vamos colocar aqui os lados dele. Aqui mede, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D, tá? Ó, o ângulo A é oposto ao ângulo C. E o ângulo D é oposto ao ângulo B. Aqui dá para ver claramente que esse ângulo D é igual ao ângulo B, mas eles não são iguais, ó, ao ângulo A, ao ângulo C, tá? Então, eles são diferentes, aqui é mais fechadinho e aqui é mais aberto, tá? Mas os opostos têm a mesma medida. Então, a primeira característica aí, ângulos opostos congruentes. Então, o A mede o mesmo tanto do C e o D mede o mesmo tanto do B. Outra característica, lados opostos paralelos congruentes. Então, quem que é o lado oposto ao AD? Ó, é o lado BC. Se eu continuar aqui, ó, eu vou ver que eles são paralelos. E eles têm o mesmo tamanho. Assim como, ó, o lado AB é paralelo do DC. Então, eles têm o mesmo tamanho. Vou traçar a diagonal. Então, eu vou traçar a diagonal aqui do A até no C. Vixe. Traçar ela com o auxílio da forma aqui. Vou traçar ela aqui do A até no C. E aqui do D até o B. De novo, ó, elas vão se encontrar no ponto médio delas. Então, elas vão se encontrar aqui. Certo? Então, todas as características do paralelogramo tá aí. Lados paralelos de mesma medida, diagonais se cruzam no ponto médio, os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo A, quando eu somo com o ângulo D, vai medir 180. Quando eu somo com o ângulo B, também vai medir 180. Então, todas as características de qualquer paralelogramo. Além disso, os losangos têm propriedades únicas. O que são essas propriedades únicas? Todos os lados do losango são congruentes. Isso significa, ó, que daqui até aqui, até aqui, até aqui tem o mesmo tamanho. E as diagonais do losango
elas são perpendiculares. Ou seja, aqui, ó, onde elas se encontram, elas dividem aqui em 4 ângulos retos, ó. Então, aqui mede 90, aqui mede 90, aqui mede 90, aqui mede 90. Lados congruentes são lados de mesma medida. Diagonais perpendiculares. Isso é uma exclusividade só do losango? Não, ó. É também uma exclusividade do quadrado. Quadrado, todos os lados têm a mesma medida e as diagonais são perpendiculares. Então, o que eu posso dizer? Que todo quadrado também é um retângulo e também é um losango.